Fala galera, tudo bem? Eu sou o professor Matheus Ossoler e hoje a gente vai começar a jornada de duas leis. Na verdade, a gente vai falar de uma lei e a gente vai dividir ela em duas partes. Primeiro a lei propriamente dita, depois todas as alterações legislativas que essa lei propôs. Propôs e ela conseguiu alterar. Por mais que essa segunda parte ela não seja tão recorrente em concurso, fazendo vários estudos de questões, ela vai acabar caindo. E a banca sabe disso, que você vai deixar um pouco de lado e ela vai retirar isso aí e ela vai fazer com que você perca questões nesse momento. Então, o que a gente vai fazer hoje? Hoje a gente vai estudar a Lei Complementar 614 de 2013, que é a lei lá de Santa Catarina. Quem vai estar se preparando para o concurso da Polícia Militar de Santa Catarina. E a gente vai começar. É uma legislação estadual, uma legislação institucional. Então a gente não tem muito milagre para fazer. A banca sabe disso e o que ela vai fazer? Ela não vai fazer uma questão tão aprofundada. Ela vai pegar a letra de lei seca e ela vai modificar alguma coisa ou ela vai acrescentar alguma coisa que não deveria estar ali e ela vai confundir você nisso. O que a gente vai fazer hoje? Eu junto com você, a gente vai matar todas as dúvidas que podem vir a você na hora da prova e a gente vai fazer com que você passe no seu concurso. Beleza? Então o que eu vou fazer? Vou ler o artigo por artigo com você e eu vou colocar as observações necessárias. Beleza? Então vamos lá e vamos sem dar migué hoje. Vamos lá, vem comigo para a tela. Primeiro artigo. O sistema remuneratório dos policiais militares estaduais fica estabelecido por meio de subsídio, não fala subsídio, subsídio, para falar certinho, fixado na norma, na forma dos anexos 1, 2 e 3 dessa lei complementar. Aí o parágrafo único fala que o subsídio fixado em parcela única, vedado o acréscimo de qualquer gratificação adicional, abono, prêmio ou outra espécie remuneratória, salvo as verbas estabelecidas no artigo 3º dessa lei complementar. Vem aqui comigo que eu vou te explicar uma coisa. Primeira coisa que você tem que lembrar. O subsídio, lembra, subsídio, não subsídio. O que você tem que fazer? Deixa eu colocar aqui um pouquinho, que eu escrevi muito alto e o câmera brigou comigo. Então aqui, o subsídio, ele tem que ser em regra o quê? A regra é que ele seja em parcela única. Só que você tem uma exceção. Qual que é a exceção? Isso aqui que a banca vai te pegar. Exceção. As exceções, elas estão contidas aqui no artigo 3º, que eu vou ver com você mais tarde. Em regra, o subsídio, ele tem que ser em parcela única, exceto os casos do artigo 3º, que a gente vai ver mais tarde. Calma, vai ficar tudo bem, nós vamos ver por parte. O que quer dizer o quê? O que quer dizer isso aqui? O subsídio, como é que era feito antes da Constituição? Antes, o funcionário público recebia um vencimento básico, acrescido de um balaio de vantagens. Então, ele tinha o salário dele, a remuneração dele, e mais um balaio de coisas ali no contra-cheque dele. Veio a Constituição aqui. Isso aqui começou a partir de 1988, com a Constituição Federal. E falou o quê? Acabou essa bagunça do salário e todas as vantagens. E veio o quê? Veio o subsídio, que fala o quê? Em regra, a remuneração dele vai ser por meio de subsídio e vai ser em parcela única, tá? Então, via de regra, depois de 1988, com a Constituição Federal, e daí os estados podiam decidir quais funcionários públicos iam receber por meio de subsídio, em regra, o funcionário público só receberia por meio de subsídio, que aqui todas aquelas vantagens que ele tinha anteriormente já estavam englobadas no subsídio, tá? Só que aí tem a exceção ali do parágrafo único, que prevê que algumas vantagens
E algumas coisas o cara ainda vai receber por meio da exceção do artigo 3º, tá? Esse é o primeiro ponto que eu tenho que colocar para você, que o que vai acontecer? O que a banca vai te perguntar? Em regra, o funcionário público ou policial militar de Santa Catarina vai receber somente por meio do subsídio. Tá certo ou tá errado? Tá errado. Por quê? Porque a gente tem a exceção do artigo 3º, que prevê que em algumas vantagens, algumas bonificações previstas no artigo 3º, ele vai poder receber também, tá? Então você tem que tomar muito cuidado na hora da leitura da sua questão, tá? Vem aqui comigo na tela que a gente vai ler o próximo artigo. Vem aqui. O artigo 1º a gente matou e a gente aqui vai para o artigo 2º. A aplicação das disposições previstas nesta lei complementar aos militares ativos, inativos e os instituidores de pensão, que são os pensionistas, não poderá implicar redução da remuneração de proventos e nem de pensão. Coloca um asterisco nisso, que isso aqui também é uma hipótese de questão de prova. Na hipótese de redução da remuneração de proventos ou de pensão em decorrência de aplicação do disposto nesta lei complementar, eventual diferença será paga a título de parcela complementar de subsídio. Subsídio, viu? É ruim de falar. De natureza provisória, que será gradativamente absorvida por ocasião do desenvolvimento na carreira, da concessão de reajuste ou vantagem de qualquer natureza, bem como a implantação dos valores constantes do anexo 1, 2 e 3 dessa lei complementar. O parágrafo 2º diz o quê? A parcela complementar estará sujeita a exclusivamente aqui você já sabe que isso aqui vai ser uma questão de prova. A atualização decorrente de revisão geral da remuneração dos servidores públicos estaduais. Tá, então vamos para mais uma regra e mais uma exceção aqui. Deixa eu só pegar o canetão aqui. Aqui é a exceção, aqui é a regra e a exceção do artigo 2º, tá? Então vamos lá. O artigo 2º, ele tem uma regra e uma exceção. Qual que é a regra? Vamos lá. Regra. Quem é... vamos colocar em azul que fica mais bonitinho. Quem é ativo, que quem está trabalhando, inativo, e os pensionistas, que ali está falando outro nome, mas é pensionista, eles não podem sofrer a diminuição da sua remuneração, a diminuição do seu subsídio. Diminuição. Eles não podem sofrer isso. Isso é a regra. Mas, aqui, a exceção, porque a gente está no mundo do direito, e toda regra tem exceção, é que se por acaso tiver a diminuição do seu subsídio, a lei já prevê que vai ter uma regra, vai ter uma atualização, ela vai ter um acréscimo aqui, diminuição, e ela vai ter um acréscimo aqui de uma nova parcela, tá? Então, ali ele fala ali do anexo 1, 2 e 3, o que é esse anexo 1, 2 e 3? Se você for abaixo ali da lei, ele vai falar o seguinte, ali é o quadro ali, porque ele é funcionário público, então o que ele tem que fazer? Ele tem que pegar... agora foi. Eu tava com a tosse engasgada. Então, a pessoa ela é funcionária pública. Então, ali a remuneração ela tem que ser público para todo mundo. Então, o que o anexo 1, 2 e 3 ele faz? Ali, se você entrar como praça, você vai receber tal valor. Eu não vou colocar em seu material, eu não vou falar os valores com você. Você só tem que entender que quando ali, aquele anexo 1, 2 e 3, ele fala o seguinte, você vai entrar em praça nível 1. Conforme você vai progredindo de carreira, você vai tendo o subsídio maior, tá? Então é isso que o anexo ele fala ali para você. E o que a regra e a exceção fala aqui? O ativo, o inativo e o pensionista, ele não pode sofrer a diminuição. Se por acaso ele sofrer a diminuição, o que vai acontecer? Vai ter um título, vai ter uma parcela complementar ali no subsídio, até chegar
ao subsídio que deveria ser, em parcela complementar. Você vai ver ali no teu contra-cheque que você vai ter uma diminuição do salário e você vai ter uma parcela complementar que você vai ver lá que ela vai chegar até você chegar ao teu subsídio. Beleza? É isso que o artigo 2º ele prevê para você. Em regra, você não vai sofrer diminuição se você for ativo, se você for inativo e se você for pensionista. Se por acaso acontecer, quando você fala em ativo, você fala em remuneração. Quando você fala em inativo, você fala dos proventos. E quando você fala em pensionista, você fala de pensão. É isso que o artigo 2º está falando para você. Beleza? Se por acaso acontecer, você vai ter um título de parcela complementar do subsídio que vai nivelar esse teu subsídio. Beleza? Vem aqui comigo que a gente vai para o próximo artigo. Artigo 3º. Lembra que eu te falei? É a exceção da parcela complementar. Da parcela complementar, não. Do que pode ter de vantagem. Então, artigo 3º. O subsídio dos militares estaduais não exclui o direito à percepção nos termos da legislação e regulamentação específicas de. E aqui a gente vai ver todos. Primeiro, 13º vencimento na forma do inciso 4º do artigo 27, combinado com o parágrafo 13 do artigo 31 da Constituição do Estado. Terço de férias. Esses aqui são os dois mais importantes, na forma do inciso 12 do artigo 27, combinado com o artigo 13 do artigo 31 da Constituição do Estado. Diárias e ajuda de custo, na forma da legislação em vigor. Retribuição financeira transitória pelo exercício de função do comando, direção, chefia ou assessoramento. Vantagem de que trata o parágrafo 1º do artigo 92. Parcela complementar de subsídio na forma do parágrafo 1º do artigo 2º desta lei complementar que eu li com você anteriormente. Mais o que? Indenização por regime especial de serviço ativo. A gente vai falar sobre essa indenização já. Calma que vai ficar tudo bem. Indenização por aula ministrada pelo exercício de atividade de docência no Centro de Ensino de Instituições Militares Estaduais. Quem vai dar aula ali no curso de formação. Retribuição financeira transitória pelo exercício de atividades no Corpo Temporário de Inativos da Segurança Pública, o CETISP, na forma do artigo 8º da Lei Complementar 380. A indenização por invalidez permanente, na forma da lei ali. E, vamos ver aqui, retribuição financeira transitória pela participação em grupos de trabalho e estudo, em comissões legais e em órgãos de deliberação, nos termos do inciso 2 do artigo 85. Retribuição financeira pelo exercício de cargo ou comissão, na forma da lei. Auxílio alimentação, e aqui ele deixa uma margem aqui, que são as outras parcelas indenizatórias previstas em lei, tá? Então vem aqui comigo no quadro. Lembra que eu te falei? Aqui, ó. Lembra que eu te falei? Em regra, o subsídio, e eu tô repetindo isso aqui pra caramba, porque isso aqui vai te pegar em prova. Em regra, eu olhei o quê? Ele é uma parcela única. Mas vem o artigo 3º e fala o seguinte. O artigo 3º e fala o seguinte. Essas bonificações, essas vantagens e essas indenizações podem. Basicamente é isso. Você tem que lembrar sempre que é direito, cara. Direito funciona assim. Direito sempre tem a regra e sempre tem a exceção. Nada no direito é absoluto. Então você tem que entender que no direito funciona dessa maneira, tá? Então aqui, se eu fosse apostar contigo, o que vai cair na tua prova, cara? Você tem que lembrar do quê? Do 13º e o terço constitucional. Tá ruinzinho aqui, mas dá para entender. 13º e terço constitucional, que é o que ele vai fazer? O que ele vai falar? Que com o advento que o policial militar de Santa Catarina ele começou a receber por subsídio, ele não faz mais jus ao 13º. E a gente viu aqui no artigo 3º
da Lei Complementar 6.614, que o quê? Ele ainda faz jus a 13º e o terço constitucional de férias. Outra coisa que você tem que lembrar é o seguinte, aqui, ó, ele fala em ajuda de custo, e diária. Diária é quando você vai fazer algum trabalho e você vai e volta, tá? Então você vai receber um valor porque você foi fazer um trabalho fora da sua localização e você vai e volta. Ajuda de custo é quando você vai, você vai e não volta, tá? Então você vai ser removido, você vai ser transferido para outro local que não seja do seu trabalho. Então a ajuda de custo e a diária, a natureza delas é a mesma coisa. O que diferencia é o quê? É que a diária você vai e volta, você vai fazer um trabalho fora lá da sua região e você volta, e a ajuda de custo você vai para outra região e você vai ficar lá, tá? Então, o que você tem que ver? Eu não vou ler especificadamente, explicar todos os itens, porque não é necessário. Então, esses aqui são o que eu aposto que pode cair na tua prova. Mas o que você tem que levar, que o artigo 3º é um dos mais importantes, tá? Então é aqui que ele vai tentar te pegar. Ele vai colocar um monte de bonificações, um monte de gratificações que não estão aqui no rol do artigo 3º. E ele vai falar que ele ainda faz jus a essa gratificação. O que você tem que entender é o seguinte, que em regra o subsídio é uma parcela única, mas vem o artigo 3º e fala todas as bonificações, tudo que ele ainda tem direito. Por mais que o subsídio seja uma parcela única, ele ainda tem direito a certos aspectos. E esses aqui é o que eu julgo mais importante, que é o 13º, um terço de férias, ajuda de custo e diária. Isso não quer dizer o seguinte, que você não tem que conhecer os outros. Esses são os que eu julgo mais importante e é a minha aposta para que você estude e você conheça bem esses casos. Mas isso não inibe você de que tem que ler a lei seca, tá? É uma lei relativamente curta, não tem muito choro, então dá para fazer, né? Dá para ler, tá? Vem aqui comigo que a gente vai para o próximo artigo. Aqui, mesma coisa. Aqui eu só anotei aqui o parágrafo único que faltou. Aplica-se o disposto no parágrafo 1º, aplica-se o disposto desses incisos, o parágrafo 11 do artigo 37 da Constituição da República, as vantagens previstas no inciso 1, 2, 3 e 4 do caput desse artigo. Beleza? Aqui não tem muito mistério, basta ler. Artigo 4. Estão compreendidas no subsídio e por eles extintas, então compreendidas, todas as espécies remuneratórias do regime anterior, de qualquer origem, que não estejam explicitamente mencionadas no artigo 3º dessa lei complementar. Em especial, vantagens pessoais e vantagens pessoais nominalmente identificadas de qualquer origem, aqui, de qualquer origem e natureza, diferenças individuais e resíduos de qualquer origem ou natureza, valores incorporados à remuneração decorrentes do exercício de função de comando, direção, chefia ou assessoramento ou de cargo de provimento em comissão, valores incorporados à remuneração de título de adicional por tempo de serviço, triênios ou quinquênios, abonos, tá? Valores pagos a títulos de representação, adicional pelo exercício de atividades insalubres, perigosas ou penosas. Coloco um asterisco aqui, que isso aqui cai bastante. Adicional noturno, indenização de estímulo operacional instituída pela lei. Adicional vintenário, adicional de pós-graduação, indenização de representação de chefia instituída pelo artigo 18. E o que não, poderão ser concedidas a qualquer tempo e a qualquer título, qualquer outra vantagem com o mesmo título, fundamento
das verbas extintas, quando da adoção do regime de remuneração do subsídio. Tá. Vem aqui comigo pro quadro. Deixa eu pegar as minhas canetinhas e a gente vai fazer o seguinte. O que o artigo 4º quer dizer? O artigo 4º, ele é bem enfático no seguinte. Aqui, artigo 4º. A gente já tem o artigo 1º falando que, em regra, o subsídio, ele é parcela única, tá? Eu vou repetir isso aqui até o final da aula. E a gente tem o artigo 3º que coloca a exceção. O que o artigo 4º vem? Ele vem reiterar que é o seguinte, o subsídio, ele já está mais do que suficiente de remuneração de custo para o funcionário público, para o policial militar de Santa Catarina. Mas daí vem o artigo 3º e fala assim, não, mas ele ainda tem direito a certas coisas. E daí vem o artigo 4º e fala o seguinte, o subsídio, ele já incorpora os valores anteriores. Antes de... Lembra que eu te falei? Antes ele tinha uma remuneração, ele tinha um vencimento básico, acrescido de várias gratificações, várias bonificações, várias vantagens. O que o artigo 4º vem e fala? O artigo 4º fala assim, viu, o subsídio agora que foi instituído para o policial militar de Santa Catarina já está mais do que o suficiente, ele já compreende esses valores. Então não tem por que ele receber essas vantagens. E ele identifica ali, o que ele está falando nos itens ali? Ele está fazendo o seguinte, ele está nominando o que o cara não merece mais. É basicamente isso. Ele não merece mais receber esses valores aqui. Porque o subsídio aqui, ele já incorpora. O valor ali, ele já está incorporando. E o que o parágrafo único vem e fala? O parágrafo único faz o seguinte. Não pode criar outra vantagem, por mais que você crie outra vantagem, lembra que ali, o último item do artigo 3º é outras indenizações? Então o artigo 3º ele fala aqui, você não pode criar vantagens ou indenizações, né? Vantagens que têm o mesmo nome ou fundamento daquele rol ali do artigo 4º, tá? Então, basicamente é o seguinte, o artigo 1º, ele vem e ele coloca a regra, que o subsídio é parcela única, o artigo 3º fala assim, não, é parcela única, beleza, mas ele ainda tem certos direitos, ele tem certas vantagens. E o artigo 4º ele faz o seguinte, agora que acabou o subsídio, as vantagens que eu elenquei aqui e outras já estão englobadas, já estão contidas dentro do artigo 4º, dentro do subsídio, tá? E o parágrafo único chega e fala o seguinte, não se pode criar novas indenizações com o mesmo nome e com o mesmo fundamento daquelas que o rol do artigo 4º excluiu, tá? Então ele vai fechando o cerco para que você não crie novas indenizações, porque não seria justo que veio a lei e ela exclui uma indenização, e daí vem o legislador matuto, sacana, e ele cria de novo uma indenização com base com o mesmo fundamento. Não seria justo. Então você não pode criar uma nova indenização com fundamento de uma lei, de uma indenização que ela foi excluída pelo artigo 4º. Porque o subsídio, o Estado já entende que o subsídio já é mais do que suficiente. Beleza? Vem aqui comigo aqui, a gente vai para a leitura do próximo artigo. Artigo 5º. Os militares não poderão perceber cumulativamente com o subsídio qualquer valores ou vantagens incorporados à remuneração por decisão administrativa, judicial ou extensão administrativa de decisão judicial, de natureza geral, individual. Aí é aqui, ó, que vai matar. Ainda que decorrentes de sentença judicial transitada em julgado. Esse artigo aqui é
certeza que tu vai se embaralhar se você ler ele muito rápido, tá? Esse artigo 5º, se você lê muito rápido, você se apaixona por ele e você marca a questão errada facilzinho, tá? Artigo 5º, que quer dizer o quê? O que pode acontecer? Em uma sentença, em alguma discussão, uma discussão administrativa, uma discussão judicial, pode acontecer o quê? O policial ele pode ter ganhado o direito de ter uma certa vantagem, que antes ele não tinha, por causa do vencimento básico, mas agora entrou o subsídio. E o que o artigo 5º quer dizer? Por mais que você tenha uma decisão administrativa, uma decisão judicial, aí ele fala lá, uma decisão administrativa com estender judiciário, por mais que você tenha tudo isso aqui, mesmo que, cara, ainda que, aí é o que vai te matar, ainda, eu vou colocar bem grande aqui, ó, ainda que, o que quer dizer esse ainda que? Mesmo que, lembra que toda regra tem uma exceção? Cara, quando você tem uma sentença condenatória transitada em julgado, não quer dizer que acabou o processo, você tem um direito adquirido, que acabou, você não tem mais o que discutir. E agora aqui, então se você tem uma decisão administrativa, uma decisão judicial, ainda que transitada em julgado, sabe o que o artigo 5º pegou? Fala, não tô nem aí. Não tô nem aí. Por mais que você tenha uma decisão administrativa ou uma decisão judicial, mesmo que tenha transitado julgado, acabou. Você não tem mais esse direito. Veio a lei do subsídio e ela nivelou tudo. Você não tem mais direito a certas vantagens. As únicas vantagens que você tem, as que estão descritas ali no rol do artigo 3º, tá? Então, se você tinha uma outra vantagem antes da lei complementar 614 e ela estava transitada em julgado, você tinha esse direito, morreu. Esqueceu, acabou, você não tem mais. Você vai ser remunerado por via de subsídio, tá? Então isso é uma exceção bem grande, porque você sabe quando você tá estudando direito, você sabe, cara, transitou em julgado, é um direito adquirido, não tem mais discussão. Mas o artigo 5º, ele mata isso aí, porque a gente sabe que a gente tem toda regra no direito tem uma exceção, tá? Então você tem que lembrar o quê? Ainda que. O ainda que eu vai te pegar, tá? Então mesmo que tenha uma sentença condenatória transitada em julgado, cara, não interessa. Você perdeu esse direito é como se não existisse mais, você vai receber por meio de subsídio, tá? Vem comigo para a leitura do próximo artigo. Fica atribuído aos militares estaduais que se encontram em efetivo serviço de indenização por regime especial de serviço ativo, no percentual de 19,25% do valor do subsídio do respectivo posto ou graduação. Eu coloquei em vermelho porque isso aqui foi uma modificação relativamente recente, tá? Então você lembra desse número aí, é um número fácil de se lembrar e vai ficar tudo bem. Parágrafo 1º, a indenização por regime de especial de serviço ativo, a gente vai chamar esse regime especial de quê? De reza, é uma indenização de reza, que é o regime especial de serviço ativo, visa compensar o desgaste físico e mental a que estão sujeitos os titulares do cargo de que se trata essa lei complementar, em razão de eventual prestação de serviço em condição adversa de segurança, com risco à vida, disponibilidade para cumprimento de escalas de serviços, horários irregulares, horário noturno e chamados a qualquer horário do dia. A indenização por regime especial de serviço ativo constitui verba de natureza indenizatória, tá? E não se incorpora ao subsídio, aos proventos nem à pensão por morte, sendo isenta de incidência de contribuição previdenciária. O valor da indenização por regime pelo reza não constitui base de cálculo de qualquer vantagem. Então, ele é feito o cálculo por fora e não por dentro, tá? Então, o que o artigo 6º ele quer dizer pra gente? O artigo 6º, lembra lá, aqui, que o artigo 3º, o artigo 4º, na verdade, ele elimina
Ele elimina artigo 6º, né, que a gente está tratando agora. Ele elimina adicional noturno. Adicional noturno, que normalmente a galera CLT tem. O que mais que ele elimina também? Insalubridade. Insalubridade também? Ah, você pode falar também de periculosidade? Pode falar também. Periculosidade. Lembra que no artigo 4º, no artigo 4º, quando a gente estava lendo os itens ali, a gente falou, ali, agora, de acordo com o que entrou agora no subsídio, o funcionário público, policial militar estadual de Santa Catarina, ele não faz mais jus a adicional noturno, insalubridade e periculosidade? Não, ele não faz mais jus mesmo. O que veio agora? Veio agora o quê? Veio reza. Reza. O que esse reza é? Ele é uma indenização para o policial militar de Santa Catarina, quando ele estiver no exercício ali das suas funções, ele vai receber aquele percentual ali de 19,25% do subsídio enquanto ele estiver no desempenho das funções, e ele é um adicional. Então, quando ele está no adicional noturno, a gente sabe que o policial ele não tem horário, ele trabalha por regime de escala, ele não tem uma atividade muito salubre, é uma atividade extremamente insalubre, e ele tem regime de escala, ele é bem complicado. Então, o que essa lei veio e fez o quê? Ele fez a reza, tá? Então, o regime especial de serviço ativo, ele veio para eliminar todos esses adicionais de adicional noturno, insalubridade, periculosidade. Ele veio eliminar isso aí e ele instituiu como se fosse um subsidinho dessas atividades, tá? Então, quem tiver no desempenho dessas atividades, ele vai receber o 19,25%, que dá uma aumentadinha aí na remuneração, aumenta um pouquinho o valor e é um valor considerável. Outra coisa que eu tenho que falar para você, a natureza dessa verba, ela é indenizatória. E ela não se incorpora ao subsídio, tá? O que quer dizer isso aí? Cara, enquanto ele está desempenhando essas atividades, ele vai receber esse valor. Ele parou por qualquer motivo de receber essas vantagens, de desempenhar esse trabalho, ele não recebe mais. Ele não tem um direito adquirido sobre isso. Então, e também é isento de contagem previdenciária, e você faz esse cálculo à parte, tá? Você não faz o cálculo dessa verba aí, você faz o cálculo desse 19,25% somente com o subsídio bruto. Você não faz todo aquele cálculo ali de terço de férias e tudo, você faz um cálculo à parte disso aí. É isso que o artigo 6º quer falar para você, tá? Vamos comigo para a próxima leitura. Parágrafo 4º. Para fins do disposto no caput desse artigo, não se considera efetivo serviço no período em que o militar se encontra afastado a qualquer título. Então isso aqui é o quê? Quando ele fala qualquer título, é um rol exemplificativo, tá? Não é um rol taxativo. Notadamente nas seguintes situações: licenciado nos casos do artigo 62, afastado nos termos do artigo 18, ausente nos termos do artigo 65, afastado em decorrência de situações previstas na Lei Complementar 447 de 2009, afastado em decorrência dessas situações, licenciado nos casos previstos do artigo 68 e 124, dispensado nos casos previstos do artigo 156, afastado para o exercício de mandado eletivo federal, estadual ou municipal, ainda que opte pela remuneração do cargo efetivo. Afastado para o exercício de mandado classista, observada a proporcionalidade do afastamento, a disposição no âmbito estadual dos órgãos de entidade do Poder Executivo, Legislativo e Judiciário, Ministério Público, Tribunal de Contas, bem como de qualquer dos poderes da União, dos demais estados, do Distrito Federal e dos municípios, ressalvado nos casos de exercício de função de policial militar e bombeiro militar, de natureza de policial militar e bombeiro militar, e de interesse de policial militar ou do bombeiro militar.
não faz jus à indenização de que trata o artigo, o caput desse artigo, o militar estadual que não tenha concluído o curso de formação profissional para ingresso na carreira. Esse é um caso muito específico, eu acho muito difícil, mas a gente tem que entender que pode cair nessa prova na teoria. E o parágrafo 6º, nas hipóteses legalmente admitidas, em que o militar estadual obtenha o direito de ausentar-se de parte da sua jornada diária, o pagamento da indenização de que trata o caput desse artigo será proporcional à jornada trabalhada. Tá. Por fim, desse artigo aí, o que a gente tem para falar? Vem aqui comigo. Você tem todas essas indenizações, vamos aqui no quadro, que daí fica... Você tem todas essas indenizações aqui do RESA, tá? Quando o cara estiver afastado, licenciado, ausente, mesmo que ele não dê causa a isso, você tem um afastamento ali, por exemplo, para responder por um PAD, ele vai ter direito de receber o RESA? Não, ele não vai ter. Por quê? Porque o RESA, ele entende que você está no desempenho das suas funções, você está ali num ambiente um pouco mais insalubre, você está numa jornada de trabalho insalubre, então faz com que você venha e tenha direito a esses 19,25% desse valor. Se por acaso você estiver afastado, licenciado ou ausente ou qualquer outra coisa, porque é um rol exemplificativo, que você não esteja no desempenho da função que prevê o RESA, você não faz jus a essa vantagem, a esse direito. Basicamente é o que o artigo ele fala pra gente. Se por acaso, ali no último parágrafo, que ele foi falado o seguinte, você tem o direito de se ausentar proporcionalmente das suas funções, você recebe proporcionalmente também esse acréscimo aqui, tá? Para que não gere o quê? O enriquecimento ilícito, tá? Então a lei ela já prevê isso aí. Se o cara se ausentar proporcionalmente, você também vai receber proporcionalmente esse valor. Beleza? É mais tranquilinho, né? Vamos ali para a leitura do próximo. Artigo 8º. Fique instituído o regime de compensação de horas, denominado banco de horas, vai anotando isso aqui, vai marcando, no âmbito da instituição militar estadual, que consiste no registro de quantitativo de horas excedentes ou insuficientes em relação ao quantitativo estabelecido para a jornada de trabalho individual do militar estadual. E o parágrafo único, o regulamento irá dispor sobre as formas de cumprimento da jornada de trabalho e sobre o regime de compensação instituído por esta lei complementar. Cara, basicamente é o seguinte. O artigo 8º ele fala assim, pode ter compensação de horas e vai ter banco de horas. O que a banca vai fazer com você? Ela vai falar um outro termo, mas você tem que lembrar dos termos banco de horas e compensação de horas, tá? É isto que a lei prevê para você. Não falei que era uma lei curtinha? Agora, o que eu vou fazer? Eu vou dar uma olhada aqui no YouTube, ver se vocês têm algumas dúvidas. Vou ver aqui com você. Eu vou dar uma pausazinha aqui, 2 minutinhos. Bora agora lá para a segunda parte. Essa parte aí é um pouco mais realmente chata. Não tem outra palavra para utilizar, mas ela é necessária. Eu pensei, no primeiro, quando eu comecei a estudar esse conteúdo, eu pensei, não, realmente ela não é tão importante. Mas daí eu comecei a ver que o seguinte, por mais que a questão não trate sobre um assunto contido na Lei 614, como a Lei 614 ela modificou vários pontos específicos da legislação estadual de Santa Catarina, ela vem cobrando. Então, para que você tenha toda a sua preparação, eu sou obrigado a passar contigo essa parte chata. Então, o que você vai fazer? O que eu marcar aqui, você marca também na sua legislação, tá? Você tem que ter uma legislação atualizada. O que eu trouxe aqui para você é a legislação atualizada. Então, vai ficar tudo tranquilo. Lê aqui comigo, estuda aqui comigo tranquilamente, que vai ficar tudo bem. Vamos para a leitura do primeiro dispositivo.
O que a gente vai tratar agora? As modificações que a Lei Complementar 614 de 2013, ela modificou em certas leis da Polícia Militar de Santa Catarina, do estado de Santa Catarina. Então, a primeira coisa, o artigo 69 da Lei 5.645 de 1979 passa a vigorar com a seguinte redação: o benefício do auxílio funeral, que consiste no ressarcimento das despesas relativas ao funeral do militar estadual, e ele pode ser ativo ou inativo, devidamente comprovadas, realizadas pelo dependente ou de terceiro que as tenha custeado, no valor correspondente a até 5 vezes o menor vencimento fixado para o quadro único da administração direta, autárquica e fundacional. Então, o que você tem que lembrar aqui? O auxílio funeral, ele é de direito do militar estadual, tanto o ativo quanto o inativo. E por mais que ele tenha esse direito, não vai ser esse militar que vai receber. Quem vai receber é o dependente, cônjuge, companheiro ou terceiro que custeou esses valores, só que tem que ser devidamente comprovado, tá? Então você tem que tomar nota fiscal, alguma coisa nesse sentido, devidamente comprovado. Então você tem que ter alguma coisa nesse sentido, tá? Até 5 vezes o menor vencimento, tá? Então isso que houve de modificação aqui do artigo 69. Vamos para a próxima modificação. O artigo 4º da Lei Complementar número 454 de 2009 passa a vigorar com a seguinte redação: havendo imperiosa necessidade do serviço público, o oficial, tá, da Polícia Militar ou do Corpo de Bombeiros Militar, independentemente do posto a que pertencer, poderá ser designado para responder cumulativamente por até 2 órgãos de execução isolados, no nível de batalhão ou até o nível de pelotão, desde que na circunscrição da mesma região, unidade ou subunidade militar. E o que foi modificado? Enquanto persistir essa acumulação, será concedida verba indenizatória mensal destinada a custear despesas relativas a esta situação, correspondente ao que? A 20% do subsídio do respectivo posto, paga em valor proporcional aos dias que perdurar essa designação. O que você tem que lembrar aqui? Lembra que é um oficial, então independente do posto que ele tiver, e ele vai responder cumulativamente por até 2 órgãos de execução isolados. Então, o oficial, ele responde a nível de batalhão ou até pelotão, tá? Por que você tem que ficar ligado nisso aí? Lendo aqui o próximo artigo, você vai entender. O artigo 5º da Lei Complementar 454 de 2009 passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 5º. Havendo imperiosa necessidade do serviço público, olha aqui, ó, a praça da Polícia Militar ou do Corpo de Bombeiros Militar, independentemente da sua graduação a que pertencer, poderá ser designada para responder cumulativamente por até 2 destacamentos, desde que na circunscrição da mesma subunidade militar. E aqui o parágrafo 2º é a mesma coisa. Enquanto persistir essa acumulação, será concedida verba indenizatória mensal destinada a custear a despesa relativa a esta situação, correspondente ao que? 20% do subsídio da respectiva graduação, paga em valor proporcional aos dias em que perdurar a designação. O que você tem que ficar ligado? A praça, ela vai responder por 2 destacamentos, tá? 2 destacamentos. Enquanto o oficial,
Ele vai responder pelo quê? Por batalhão ou até pelotão. Entendeu? A diferença aqui? O valor, a acumulação ali, o valor de 20% do subsídio, é independente para os dois, tá? Ambos vão receber esse valor proporcional. Mas o que você tem que se ligar é o quê? Que o oficial de polícia militar, ele vai responder por até 2 órgãos de execução isolados, enquanto a praça ela vai responder por até 2 destacamentos. Então o que a banca pode fazer? Ela pode confundir, ela pode trocar esses dois termos e você pode se confundir, você errar na sua prova. Então você fica bem ligado nesse tipo de coisa. A próxima modificação é o seguinte: o artigo 6º da Lei Complementar número 454 de 2009 passa a vigorar com a seguinte redação: aos militares estaduais fica instituída a retribuição financeira por função, quando no exercício de direção, comando de batalhão, de região, guarnição especial, companhia ou pelotão, no percentual de 5% sobre o valor respectivo do subsídio do posto. A praça que desempenhar essa função de comandante do destacamento terá o direito à mesma retribuição financeira prevista no caput desse artigo sobre o subsídio de sua graduação. Então, o que? Quando o praça ou o oficial tiver em direção, comando de região, batalhão, guarnição especial, ele vai receber o valor no percentual de 5% sobre o valor do subsídio do posto. E a praça, ela também tem direito a isto sobre o subsídio de sua graduação. Bora lá. O artigo 8º da Lei Complementar 380 passa a vigorar com a seguinte redação: os inativos, integrantes do Corpo Temporário de Inativos da Segurança Pública designados terão assegurada, enquanto permanecerem nessa situação, retribuição financeira paga mensalmente correspondente do que, nos casos dos incisos do artigo 1º dessa lei complementar, ao valor do coeficiente constante do anexo 1, 2 e 3, ali que eu te falei no começo da aula, pelo subsídio de delegado da Polícia Militar de Trânsito Especial e pelo subsídio do cargo de perito oficial nível 4. No caso do inciso 4º do parágrafo 1º do artigo dessa lei complementar, a 1/3 do valor dos respectivos proventos. A percepção da retribuição financeira estabelecida no caput desse artigo implica o cumprimento de jornada de 40 horas semanais, tá? Que poderá ser exercida sob regime de escala, não tem problema, sendo vedado o cumprimento de horário especial de expediente, na forma estabelecida por ato do chefe do Poder Executivo, o senhor governador. A retribuição financeira de que trata o caput desse artigo não, aqui, se incorpora ao subsídio, aos proventos de aposentadoria ou de qualquer modalidade de pensão por morte, sendo isenta a contribuição previdenciária. O valor da retribuição financeira, aqui de novo, não constitui base de cálculo de qualquer vantagem, exceto o 13º, lógico, lembra que eu te falei que é muito importante o 13º, o terço constitucional, olha ele aqui de novo, calculados na proporção de 1/12 por mês de percepção, considerando como mês integral a fração igual ou superior a 15 dias, devendo ser observado para o cálculo de proporcionalidade o seguinte: no caso de 13º vencimento, considerará o ano civil. E daí, no caso do terço constitucional de férias, considerará o período aquisitivo, tá? Então, de novo, a banca, ela vai tentar te confundir. O que ela vai fazer? Ela vai pegar o 13º e vai falar que deve se considerar o período aquisitivo, e o terço constitucional ela vai inverter e você vai considerar o ano civil. O que a gente sabe que é o seguinte, que no caso do 13º vencimento, você deve considerar o ano civil, e no caso do terço constitucional, você considera o período aquisitivo, tá? E você considera a fração aqui, lembra? Fração igual ou superior a 15 dias. Tá, mas é um monte de número, Matheus. Eu tenho que saber isso aí?
Tem, porque eu já vi questão cobrando esse tipo de coisa e você não pode ir para a prova despreparado. Por isso que eu estou ressalvando tanto essas informações. Beleza? O artigo 50 da Lei número 6.218 de 83 passa a vigorar com a seguinte redação. São direitos dos policiais militares a percepção da remuneração ou melhoria da mesma, de que trata o inciso 2 do artigo 50, obedecerá ao seguinte. O oficial militar estadual, com 30 anos de serviço, se homem, e 25, se mulher, ao ingressar na atividade, perceberá proventos correspondentes ao subsídio do posto imediato ao seu. Você tem que decorar, você tem que entender essa sequência de informações. Oficial militar estadual que conter 30 anos de serviço, se homem, e 25, se mulher, ao ingressar na atividade, perceberá proventos correspondentes ao subsídio do posto imediato ao seu. Essa sequência de informações é muito importante para você resolver a questão. Outro, o oficial militar estadual, ocupante do último posto da hierarquia militar. Qual que é o último posto? Coronel. Ao ingressar na inatividade, perceberá proventos correspondentes ao subsídio do seu próprio posto, acrescido o percentual de 17,6471%. Desde que é muito importante porque é uma condicional, que conte com mais de 30 anos de serviço, se homem, e 25 anos, se mulher, tá? Então essa sequência de informação é muito importante porque a banca ela vai tentar inverter e vai tentar colocar o conceito de um oficial em outro local, que não é o certo, tá? O subtenente militar estadual, ao ingressar na inatividade, perceberá proventos correspondentes ao subsídio do posto de segundo tenente, desde que conte com 30 anos de serviço se homem e 25 se mulher. Sem muito migué nisso aí. As demais praças, então o resto de praças militares que contém 30 anos de serviço, se homem, e 25 anos, se mulher, ao ingressarem na inatividade, perceberão proventos correspondentes aos subsídios de graduação imediatamente superior. Beleza? Cara, viu como isso aí é mais tranquilo? Essa segunda parte ela é muito mais tranquila porque eu não tenho como dar muito mais informações, eu tenho que só apontar para vocês as informações que são mais importantes e onde a banca vai tentar te confundir, tá? Você tem que lembrar certinho aquela sequência de informação, tá? Quando a questão da entrada da inatividade, o que a banca vai fazer? Ela não vai fazer essa diferenciação se o oficial for homem ou mulher. A gente já entendeu ali que quando o homem, 30 anos de serviço, 25 anos ser mulher de serviço, tá? Você tem essa diferenciação, ela vai tentar inverter os valores direitos pela pessoa, tá? Entre um oficial e outro, ou vai tentar colocar o direito que deveria ser do praça no caso de subtenente, ou quando for de coronel. Aqueles outros valores ali de auxílio funeral, não tem muita coisa que você precisa entender ou não, então você tem que decorar aquela sequência de informação. Tudo que eu passei na aula aqui são os pontos mais importantes, tá? Não inibe você, não adianta, é uma lei curta. Você tem que ter essa lei na ponta da língua, tá? Lembra daquela questão do subsídio, parcela única. Se vir lá, é correto afirmar que o subsídio o policial militar estadual ele só tem direito ao subsídio? Somente o subsídio? Não, ponto, tá errado. Ele tem direito ao subsídio e também aqueles casos do artigo 3º, que são as exceções. A regra é que o subsídio seja parcela única. Vem o artigo 3º e coloca as exceções. Aí vem o artigo 4º e ele faz o quê? O subsídio já compreende aquelas vantagens anteriormente faladas. E ele veda também a criação de novas indenizações que tenham o mesmo nome ou fundamento do que foi excluído pelo artigo 4º daquele rol do artigo 4º. Aquele rol do artigo 4º, ele é um rol exemplificativo também, tá?
Então você não pode ter uma nova indenização, uma nova vantagem que tenha sido excluído pelo artigo 3º pela Lei Complementar 614. Tá? A lei ela é bastante enfática nisso. Você pode ter uma nova vantagem, uma nova indenização, desde que ela não seja considerada, ela não tenha a mesma nomenclatura, ela não tenha a mesma fundamentação, não tenha o mesmo conceito, não tenha a mesma vontade do que foi excluído antes da lei, tá? Outra coisa que você tem que lembrar que é muito importante, mesmo que ali antes da instauração da Lei 614, mesmo que o militar ele tenha direito por uma sentença judicial, por mais que seja judicial, transitada em julgado, ele perdeu esse direito. Ele vai receber agora por subsídio, e esse subsídio é tudo que ele vai ter, mais o que é considerado pelo artigo 3º ali naquele rol. Beleza? Estuda essa lei. É uma lei bem gostosa de estudar. Ali as exceções elas estão muito claras. Quando vir a prova, ela não vai pedir interpretação de conceito. Ela vai modificar alguns conceitos. Ela vai tentar te confundir. Lembra daquelas palavras-chave: salvo, exceto, exclusivamente, privativo. Todas essas palavras você tem que marcar na sua prova. Por mais que você saiba a questão, você tem que marcar, cara. Porque você vai responder a questão, você vai se apaixonar por ela. E daí, por causa de uma palavra ali, uma palavra-chave, um salvo, um exceto, impreterivelmente, prever. Cara, são palavras que você tem que marcar na hora da sua prova para você não cair no conto, tá? É isso que eu tinha para passar para vocês hoje. Se vocês tiverem dúvida, podem entrar em contato comigo pelo atendimento, podem entrar em contato comigo pelo Instagram, por onde vocês acharem necessário, tá? Então, de novo, meu nome é Matheus Azoler. Vem comigo, vem com a Facom e vai ficar tudo bem. Beleza? Um forte abraço e fica com Deus.